Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegando mais uma flip, estou aqui já começando a ler alguns dos autores. É uma coisa que eu gosto de fazer, começar a ler antes do evento, quem já foi publicado, quem já foi anunciado, claro. E me interessa, né? Óbvio, o evento tem um público amplo, né? E tenta agradar vários públicos diferentes, então também não é tudo que vai me interessar pessoalmente. Eu ainda quero fazer um vídeo também sobre a Liv Stromquist em breve, mas estou começando aqui com 3 escritores. Então temos O Colibri, do Sandro Veronese, A Arte do Erro, da Maria Negroni, e O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E, enfim, vamos conversar sobre eles. Curiosamente, são 3 livros que para mim tem coisas interessantes, mas que para mim também tem algumas coisas que não me encantaram tanto. Foram 3 livros que para mim ficaram bem no meio, assim. Enfim, vamos lá, vou por ordem de leitura, vou começar então com O Colibri, do Sandro Veronese, saiu pela Autêntica Contemporânea, com tradução da Carina Giannini. O Sandro Veronese é um escritor italiano, ele nasceu em Florença em 1959 e ganhou o prêmio Strega, né, um dos principais prêmios de língua italiana, em 2006 com o romance Caos Calmo e em 2020 com O Colibri. E foi uma leitura legal, eu gostei mais dele no começo do que no final, mas me interessa. O Colibri aqui é uma referência ao personagem principal e o personagem que a gente meio que acompanha pela vida inteira dele, que é o Marco. Marco Carreira, um oftalmologista que teve uma infância... Ele recebe esse apelido de Colibri da mãe, porque ele era muito pequeno quando era criança, quando era jovem, passou por um desses tratamentos hormonais e cresceu na adolescência. E ele tem uma vida marcada por alguns acontecimentos. Ele tem uma paixão por uma menina que ele conhece na praia, né? Quando a família dele fazia veraneio. E essa paixão é uma paixão que vai durar meio que a vida inteira dele. Tem uma situação ali com a ex-esposa, que não é essa mesma mulher. A vida dele também é marcada por algumas mortes, não vou especificar muito quem para, né, não dar tantos spoilers, mas é algo que acontece com a personagem também ao longo do livro. Essa sensação de perda de pessoas importantes para ele, de luto, também perpassam bastante, e como esse luto vai construindo quem ele vai falar sobre as principais relações dele, as relações que marcaram, as relações familiares, irmão, neta e por aí vai. É um livro construído de uma forma muito não linear. A gente vai pulando de momentos, a gente tem cartas que ele escreve, cartas que ele recebe, a gente tem momentos de diálogo, a gente vai para flashbacks, a gente pula muito, e essa construção para mim é muito interessante, porque eu acho que é o que mantém ali um ritmo na leitura, né? Por exemplo, a gente acaba descobrindo que... A gente acaba tendo subentendido que uma personagem já tinha falecido, mas a gente não sabe detalhes. Quando a gente vai para os textos seguintes, a gente acaba... Isso descreve uma outra morte, e a gente acaba pensando que é a morte dessa primeira pessoa, e depois descobre que é a morte de outra pessoa. Então, essa construção, assim, mantém muito o ritmo da narrativa de um jeito legal. Eu também gosto do narrador, tem algo engraçado, algo levemente cômico e irônico no narrador de alguns dos trechos. Como eu disse, né, a gente tem algumas cartas, algumas coisas, mas o narrador tem ali... Sabe aquele narrador de filme ou de propaganda que é bem intruso, assim, que vem aquela voz bem típica e vai narrando assim, o que está acontecendo e conta questões mais privadas, questões mais internas, tipo um narrador de Amélie Poulain, mas é mais ou menos isso a voz desse narrador aqui. E também eu acho é um dos pontos fortes do livro. Esse narrador, porém, segue muito explicitamente a voz dessa personagem, né, do Marco. Então tem alguns momentos que a gente tá muito entranhado na cabeça do Marco, tipo quando ele começa a falar da neta, que pode fazer tudo, que é maravilhosa e não sei o que. A gente tá claramente vendo essa neta no olhar dele, né? Não é neutro, assim, esse narrador, né?
E, enfim, em alguns momentos isso tem um charme, em alguns momentos isso talvez canse um pouco. A verdade é que eu gostei de ler o livro. Tem algumas partes interessantes, tem muito um pensamento da construção do indivíduo, como o marco se torna um marco, como o que aconteceu com ele marca as decisões que ele vai tomar para frente, por aí vai. Isso tudo é muito interessante, tanto da gente pensar como uma pessoa se forma, mas também como o romancista está criando a personagem, né? Então essa parte é uma parte que eu gosto muito. Diria que talvez ele se estende muito, talvez ele pudesse ser um pouquinho mais curto, não porque ele é longuíssimo, mas porque fica um pouco repetitivo depois de algum tempo. E foi legal, eu gostei de ter lido, foi uma leitura que me envolveu, mas ela não me marcou. Eu acho que o motivo pelo qual esse livro ficou no meio pra mim é porque foi gostoso, mas não vejo esse sendo um livro sobre o qual eu vou ficar pensando por muito tempo, que vai ficar comigo por muito tempo, assim, eu acho que ele vai... Assim, ele foi legal, mas não foi inesquecível, né? Mas gostei da experiência de ter lido e curiosa para ver o autor na Flip. Depois disso, então, a gente tem o A Arte do Erro, da Maria Negroni. Esse livro foi traduzido... pela Ailén Medaio e o Diogo Cardoso, saiu pela Sem Cabeças. E a Maria Negroni, uma autora argentina, que já publicou vários livros de ensaio, de poesia, ficção, que eu saiba, esse aqui é o único livro dela publicado no Brasil. E esse aqui é um livro de crítica, de ensaio sobre literatura. Uma coisa que me marcou bastante nessa leitura, né, nesses textos, é que ela fala principalmente sobre clássicos. Não é um problema, ela fala sobre Rimbaud, fala sobre Walter Benjamin, Emily Dickinson, enfim. E eu gostei de ler porque eu acho que ela faz uma coisa muito interessante, que é fazer uma leitura mais contemporânea desses clássicos, né? Que é propor uma voz atual falando sobre isso, que eu acho sempre interessante. Mas não é o campo que mais me interessa, e aqui é gosto pessoal, não é uma crítica real, é um gosto pessoal de fato. Eu gostei, porém, muito de um dos últimos textos, que chama Música Nômade, a tradução em 7 verbos, e ela vai pensar o ato de traduzir a partir dos verbos ler, exilar-se, transferir, ouvir, amar, criar e desmentir. E esse texto, para mim, é muito interessante. Esse texto eu realmente gostei muito. Mas como livro, para mim, foi um pouco isso. Assim, não achei ruim de forma alguma, mas não dialogou comigo, não me marcou profundamente para além desse texto sobre tradução. Eu acho que essa é a questão desses livros. Nenhum deles é per se ruim ou só nenhum conversou comigo nesse nível mais pessoal. Mas enfim, achei muito legal ter esse livro, que esse livro exista. Eu consigo ver muitos leitores se interessando por essas leituras e tal. Então, e a capa linda, a edição tá uma graça. Então, enfim, é isso, né? Essa falta de conexão com os meus interesses pessoais, o que não é culpa do livro, né? E indo então, por fim, para O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, tradução da Mariana Sanches, publicado pela Todavia. Meu segundo livro da Rosa Monteiro, uma escritora espanhola, nasceu em Madrid em 1951, jornalista, ficcionista e ensaísta. Eu já li o A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, e aquela leitura me marcou muito porque, por um lado, eu acho que ela tem momentos belíssimos e tem frases, a primeira frase do livro, ela tem ótimos momentos, mas o livro me cansou. E é difícil falar porque é um livro de memória sobre luto, e isso é sempre um processo muito individual, então eu não estou falando sobre o processo dela, isso não tem nada a ver com isso, mas sobre a escrita dela, para mim era uma coisa muito eu, assim, muito puxando pro eu, e isso me incomodou nesse livro aqui também. Aqui ela vai fazer um ensaio sobre a relação de psicologia, criatividade e solidão, mas principalmente psicologia e criatividade. Ela vai trazer muitos dados e muitos exemplos
sobre como artistas têm uma tendência à depressão, uma tendência a distúrbios psíquicos, a episódios de pânico e eventualmente até suicídio. Meus problemas com esse texto são, eu acho que ela traz dados demais e exemplos demais muito rápido, quando ela poderia dar um fôlego um pouco maior, assim, eu acho que às vezes a gente se perde um pouco enquanto leitor. E esse meu comentário do eu, pra mim, vale aqui também. Eu não tenho nada contra a primeira pessoa, inclusive gosto muito de ensaios em primeira pessoa, mas pra mim ela faz uma coisa um pouquinho forçada, que ela tá falando sobre uma outra coisa, eu também. E aqui a gente tem uma história que perpassa o livro, que até faz sentido estar aqui, mas a gente só descobre que faz sentido bem no final, que é a história de uma fã, uma pessoa que às vezes se passava por ela. Parece artificial a maneira com que ela está inserindo isso. Parece que ela quer colocar coisa demais para mostrar que ela sabe coisa demais num espaço muito pequeno. E fica um amontoado de informação, e, enfim. Dito isso, né, eu claramente tive alguns problemas com o livro. Eu gostei de ler. Teve muita coisa legal, vários bons momentos. Uma coisa que ela faz que eu achei muito legal, nesse exemplo, né, dessa pessoa que se passava por ela, que eu acho que ela tem uma jogada muito interessante de fazer assim um comentário sobre escrita. Ela fala assim, eu sei que você descobriu desde o início que a falsa Rosa Monteiro, que falou com o Dr. Zarco, e a desconhecida que solicitou as inexistentes entrevistas para o El País não apenas eram a mesma pessoa, como também se tratava daquela moça tão linda que o namorado submetia à tortura do ciúme para não perceber que ele era um fiasco. Pois bem, de fato é isso mesmo, sempre foi ela. Acontece que para os leitores é muito fácil fazer essas conexões brilhantes graças ao fato de que nós, escritores, extraímos previamente esses dados do tumulto disforme do mundo e os potencializamos até conseguir que baixe ao leitor dar uma espiada para juntar as peças e acreditar, portanto, que a vida pode ser compreendida, quando isso não é verdade. Então ela tem esses momentos de... Ela tem... de novo, é um livro que eu acho que tem ótimos momentos. Tem ótimas passagens, tem alguns pontos bem interessantes, mas que pra mim, no fundo, é mais confuso do que muito claro. Tendo uma segunda experiência meio assim com a Rosa Monteiro, de tipo, até gostei, mas não gostei de muitas coisas, eu acho que eu encerro minha relação com a Rosa Monteiro a partir daqui. Não achei perda de tempo, né? Eu acho que teve coisas interessantes, mas não me puxa, não me prende como eu gostaria. E, enfim, a vida é curta, os livros são muitos, então vamos para aquilo que puxa a gente mais, né? Bom, pessoal, é isso. Então, as 3 primeiras leituras dessa flip. Devo voltar com mais vídeos. Quero falar ainda sobre a Liv Strömquist em breve. Espero que vocês tenham gostado. Me avisem caso vocês já tenham lido. Eu imagino que a Rosa Monteiro é amada por muita gente. Eu sei disso. Muita gente já tinha me recomendado livros dela. Enfim, gente, não é pessoal. Só não rolou muito. Mas entendo realmente por que tanta gente gosta. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.